Então o texto diz, em primeiro lugar, que é uma outra besta. Diz ainda que ela sobe da terra, parece um cordeiro, tem 2 chifres e fala como um dragão. Em primeiro lugar, nós já sabemos que besta é uma nação, a potência. Portanto, ali é um país poderoso, não pode ser uma nação qualquer, como disse, é uma potência. Segundo a Bíblia, esta potência, essa nação, por sua vez, sobre a terra. Se Mar e profecia são povos, multidões, nações e línguas, muitos têm entendido que a terra é o oposto, ou seja, aquelas regiões do mundo que levaram um tempo maior para serem civilizadas. E só um continente, quando você estuda a história, que é chamado de Novo Mundo. Que continente é esse? América, certo? Além disso, outros já acreditam que mar e terra é como se fosse uma antítese. O mar seria aquela região lá do Oriente, onde a história do mundo, digamos assim, começou. E a terra seria o Ocidente, é o oposto de onde a besta que sobe do mar surgiu. E o que se opõe lá àquela região do mundo seria aqui o território americano. Enfim, ambas daria para encaixarmos aqui. Fato é que já sabemos 2 coisas. É uma potência que surge de um território novo, que nós já sabemos que é a América. Além disso, essa potência que surge da América parece um cordeiro. Segundo João, capítulo 1, versículo 29, cordeiro na Bíblia é símbolo de quem? De Jesus. Portanto, essa potência que surge da América é uma potência cristã. Porém, esse cristianismo professado por essa potência é um cristianismo católico? Por que não? Por que não pode ser, alguém falou aí, eu ouvi bem baixinho, por que não pode ser um cristianismo católico? Porque o cristianismo católico não surgiu da América e tampouco subiu da terra. Ele subiu da onde? Do mar. Então aqui tem que ser uma outra espécie de cristianismo que, em tese, rivaliza com o mar, porque este surgiu da terra. Qual é o outro braço da igreja cristã que, digamos, ela também é forte assim como o braço católico? Protestantismo. Sendo assim, nós já sabemos que é uma potência que está presente na América, no Novo Mundo, e que ela é protestante, pelo menos na sua raiz originária. Além disso, Daniel 7:24 vai nos dizer o que representam chifres. Quantos chifres um cordeiro tinha, lembra? 2. Nós sabemos que chifres representam poder. Portanto, isso quer dizer que essa nação ela está dividida em 2 reinos, ou em 2 poderes. Nós já sabemos que nação é. Quem é essa potência que está presente na América e que é assim, ou na sua origem, começou como uma nação protestante? Que país é esse? Os Estados Unidos. Agora, quais são os 2 poderes que, em tese, regem a nação norte-americana? Exato. Na primeira emenda da Constituição, quando eles... Eu queria contar um pouco da história aqui, mas não dá tempo de a gente se aprofundar nesses detalhes. Mas quando os Estados Unidos promulgam a sua Constituição, logo na primeira emenda, eles garantem a separação da igreja e do Estado. São os 2 reinos que Jesus defendeu, inclusive, na Bíblia. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os Estados Unidos começou assim. E diz Ellen White que a mão de Deus estava abençoando o progresso dessa nação. Porque ali estava o povo de Deus, os protestantes, que na sua sinceridade obedeciam ao Senhor e traziam para o mundo um paradigma totalmente diferente daquele que era praticado na Idade Média, liberdade religiosa e o republicanismo praticado também na política. Porém, de maneira esquizofrênica, essa potência que está presente na América, que é protestante, que divide a igreja e o Estado, os
Estados Unidos da América, ela fala como um dragão, segundo ele. Então ela parece protestante, mas no fundo, essa nação ela fala, ela age, ela decreta coisas de acordo com o dragão. Quem é o dragão na Bíblia? Por isso que eu digo que ela é uma besta esquizofrênica. Então vamos, portanto, ler o que está presente em Apocalipse 13, do 12 para o 18, para nós termos uma ideia do que os Estados Unidos fará. Apocalipse 13, versos 12 até o 18. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Vou só fazer uma pausa para dar uma informação pontual aqui para vocês. Nem faz parte do estudo, mas eu acho importante nós termos consciência disso. Vocês perceberam que diz o versículo 13 que para enganar o mundo, essa besta fará sinais. O principal sinal que está aqui no versículo 13, qual é? Fazer fogo descer do céu. Muitos têm interpretado essa passagem de maneira literal, como se esse versículo dentro do capítulo 13 fosse o único versículo literal dentro de um capítulo inteiro que é simbólico. Se o capítulo é simbólico, este ato de fazer fogo descer do céu precisa interpretá-lo simbolicamente. O que isso quer dizer? Quem foi que na Bíblia fez fogo descer do céu? Elias. Sabe o que esse texto está dizendo? Que o protestantismo norte-americano será responsável, através do movimento, estou me adiantando algumas coisas que não dá tempo da gente explorar, mas através do movimento protestante norte-americano, que é o mais conhecido de todos, que é o pentecostal, este movimento vai falsificar a obra do profeta Elias. Mas não é que eles vão fazer fogo descer do céu literalmente, mas eles vão produzir um falso reavivamento religioso no meio protestante, de tal maneira que muitos serão enganados por esse movimento que produzirá esse falso reavivamento. É isso que está aqui. E muitos hoje de nós, até do nosso meio às vezes, estão deslumbrados com coisas que lá nos Estados Unidos a igreja está inventando, querendo trazer essas coisas aqui para introduzir no nosso meio, sendo que isso é fruto de um falso reavivamento e de um cumprimento de uma profecia que está aqui no capítulo 13. Parênteses fechado, vamos ao versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a primeira besta. A todos, os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o nome do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem. Ora, esse número é 666. Em resumo, rapidamente, a Bíblia ela diz que os Estados Unidos vai exercer toda a autoridade da primeira besta. Quem é a primeira besta? Que nós acabamos de reestudar. Quem é? Tenha medo de falar não, irmãos. Eu estou falando aqui, eu estou sendo gravado, se eu for perseguido, vocês vão ser também. É Roma. É Roma? Não é só Roma, né? Roma, a Igreja Católica. Então a Bíblia está dizendo que os Estados Unidos da América, a nação da liberdade, vai exercer toda a autoridade que a Igreja Católica tinha na Idade Média. Como isso será? Ela vai propor a formação de uma imagem da besta. Assim como Jesus é a imagem de Deus, porque ele é igual a Deus, a imagem da besta que os Estados Unidos fará
significa dizer que os protestantes serão exatamente o que a Igreja Católica foi na Idade Média. Dá para acreditar? É meio hollywoodiano esse cenário, né? Eu costumo dizer que se não fosse a Bíblia, eu não acreditaria, porque parece inacreditável, não é? O texto ainda diz que os protestantes apostatados, eles, além de propor, farão com que a imagem fale. Aí eu te pergunto, quem são aqueles que falam por nós dentro do país? Que nos representam em uma nação? Quem são? Poderia ser os presidentes, mas nós temos uma classe de políticos que são aqueles que a gente tem até mais acesso para pedir para eles fazerem as coisas, decretarem leis e etc. Quem são? Os deputados, vereadores dessa classe aí. Isso, são mais próximas, entre aspas, né, de nós, deveriam ser pelo menos. Portanto, quando a Bíblia diz que essa besta, ou melhor, a imagem da besta, que é uma cópia do papado medieval, ela vai falar, isso significa dizer que o povo vai pressionar a classe política do parlamento, ou seja, deputados, senadores, vereadores, para promulgarem leis que favoreçam o que eles querem. Exato, exatamente. Assim, a composição da Suprema Corte americana é composta pela grande maioria de católicos e ateus. Católicos e um outro judeu lá exatamente. 5 católicos e 3 ateus. Então, isso acho que tem alguma importância dentro do conteúdo do profeta. Sim, claro. E não só o Supremo Tribunal deles, né, a Suprema Corte, mas o próprio parlamento norte-americano hoje a maioria dos deputados, ou muitos deles, são católicos. Então isso dá para a gente uma segurança de que o novo profeta tem se cumprido, né? A relação Estado e Igreja tem se decidido. Pregar isso daqui a 100 anos atrás, parecendo loucura. Hoje é fácil a gente pregar isso, né? Bom, além disso, a Bíblia diz que todos aqueles que forem contra essa imagem, contra essa cópia da união de igreja e Estado, vão ser penalizados com a morte. O texto mostra também qual é a intenção do protestantismo norte-americano com tudo isso que acabamos de ver. É fazer com que as pessoas se curvem de novo a que igreja? Ao papado. Vocês estão com quem, irmãos? Eu estou de olho em vocês. Ao papado. E finalmente a Bíblia conclui dizendo que ninguém será deixado de fora. Todos, pequenos e grandes, livres, etc, etc. Então vamos lá. Vamos ver se isso está acontecendo, se essa relação de Estados Unidos e Vaticano, de protestantismo e papado, se a besta e a sua imagem, como anda o desenvolvimento ou a aproximação dessa relação. Vamos lá. Vocês acham que eu sou meio louco ou parece um pouco aqui? Parece, né? Eu já vou de propósito da imagem, na verdade. O curioso é que, assim como ao obelisco aqui na capela, à frente da Capela Sistina, você também tem obelisco aqui no Capitólio, National Mall, que eles chamam. Bom, 1984 foi quando essa relação começou a ser aquecida. O Papa João Paulo II, já seguindo as orientações do Concílio Vaticano II, que a gente falou no seminário anterior, começa a se aproximar cada vez mais dos americanos. E o presidente Ronald Reagan, simpático do Papa João Paulo II e do catolicismo, aceita pela primeira vez na história fazer uma reunião com o Pontífice Romano. O objetivo deles era derrubar a antiga União Soviética. Conseguiram. Agora é curioso como a revista Time noticiou esse acontecimento, chamando-o de Santa Aliança. É interessante porque, como acabei de dizer, falar de união de Estados Unidos e Vaticano até então era loucura. Os papas eram proibidos nos Estados Unidos. Sabe por quê? E a gente precisa recuperar isso no nosso meio. Ellen White diz que os filhos
Os protestantes eram ensinados a aborrecer o papado. Aborrecer o papado. Não é uma briga assim de homem para com homem, não. Esse aborrecimento é porque esse sistema religioso engana milhares, milhões de pessoas. O lema deles era construir uma nação sem rei, uma igreja sem papa. O lema dos Estados Unidos, né? Era esse, exatamente. Ouviram o que Josué disse? Não. O objetivo deles era construir uma nação sem rei e uma igreja sem papa. Então nunca se pensava que isso daqui aconteceria. Quando a revista Time diz Santa Aliança, é como se a profecia estivesse em pleno cumprimento. Depois disso, eu tenho outras fotos ali que não dá para a gente mostrar, mas todos os presidentes norte-americanos voltaram a se reunir com pontífices romanos. E essa imagem aqui, para mim, ela é fenomenal. Porque você tem 3 gerações de presidentes norte-americanos: George Bush pai, George Bush filho, Bill Clinton, aqui é Condoleezza Rice, que era secretário de Estado dos Estados Unidos na época, não lembro de quem agora, se era do George Bush, eu acho que era. E aqui o filho, né? E aqui o João Paulo II no seu velório. E aqui os presidentes em reverência dizem ainda que o Bill Clinton é protestante. Eu sei que há toda uma questão diplomática, né, por trás disso aí, mas, queridos, é significativo. Avançando um pouquinho mais, aqui nós temos a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos no ano de 2015. Eu não sei quantos assistiram esse episódio, eu vi ao vivo, porque foi uma visita histórica. O ano de 2015, para quem foi adventista, eu naquela época, inclusive, gravava ainda Minutos Proféticos, não sei quantos chegaram a assistir aqueles vídeos, e era conteúdo toda semana, porque foi uma coisa avassaladora aquele ano. Eu tenho a impressão que Deus até deu uma freada porque a gente não está preparado. Porque esse ano foi incrível o que aconteceu, muita coisa, uma atrás. Todas aquelas fotos que eu mostrei do seminário anterior, Papa Francisco na ONU, prefeitos lá no Vaticano, presidentes da União Europeia indo até o Vaticano, e esse episódio aqui, tudo isso no mesmo ano. O Papa na Casa Branca, exato. Agora, este daqui foi muito significativo, porque foi a primeira vez que um Papa foi fazer um discurso dentro do Capitólio, que é onde se reúnem os deputados e os senadores dos Estados Unidos. Lembra que eu falei para vocês a questão do falar, fazer com que a imagem fale? Para que isso aconteça, você tem que alcançar essa classe política. E aí ele está discursando sobre a sua carta encíclica para os deputados, para aqueles que legislam na nação norte-americana. Detalhe: o vice-presidente da casa, naquela ocasião, que era o John Boehner, quem viu vai se lembrar que esse cara chorava de soluçar em cada sentença que o Papa Francisco pronunciava. E sabe quem foi que o convidou? O Papa Francisco? Foi justamente o John Boehner. Sabe por quê? Porque o John Boehner é católico. Entenderam? Como as coisas estão convergindo, como a igreja dominando o parlamento, influenciando ali. Mais um detalhe interessante: nessa mesma casa, naquela mesma tribuna onde estaria o Papa Francisco, na época da Guerra Civil dos Estados Unidos, onde a nação estava dividida, segregada pela questão racial, Abraham Lincoln fez uma denúncia daquela tribuna, dizendo que os responsáveis pela Guerra Civil nos Estados Unidos, sabe quem eram? Os jesuítas. Alguns anos depois, você tem um Papa jesuíta da mesma tribuna fazendo os norte-americanos chorarem, aplaudirem e considerarem esse Papa, como disse Barack Obama, uma grande autoridade moral e religiosa. Ele mencionou o Lincoln no discurso. Oi? Ele mencionou o Lincoln no discurso. O Lincoln? Demagogia, né? Ele usou o Lincoln, que denunciava eles para ganhar o respeito. O Lincoln vai admirar muita. Bom, aqui tem uma imagem do John Boehner chorando, tem alguns vídeos dele também, foi muito curioso, muita coisa ali por trás. Eu me recordo das palavras do pastor Odailson Fonseca. Ele pegou uma foto
A foto estava assim mais focada no Papa Francisco e no presidente e vice-presidente da casa, com a bandeira dos Estados Unidos atrás, e ele disse assim: há imagens que falam mais do que 1000 estudos bíblicos. E foi realmente impressionante o que aconteceu aqui. Bom, e esse episódio, né? O nome dele? Aqui foi algo também extremamente impressionante. Nessa época, eu estava morando no México e eu estava em uma escola missionária lá no México, inclusive. E quando a gente soube desse acontecimento, nossa, a gente ficou muito mexido, porque isso daqui é um cumprimento profético também impressionante. O nosso problema é que nós somos movidos a eventos. E se a todo momento não estão acontecendo esses eventos, a tendência é a gente meio que acomodar, não é? Exatamente. Não consegue manter a constância. Mas Deus permite que essas coisas ocorram justamente para a gente despertar, abrir os olhos. E o que foi que aconteceu aqui? Esse cara, chamado Tony Palmer, bispo de uma igreja anglicana, foi convidado pelo Kenneth Copeland. Kenneth Copeland poderia ser comparado a tipo um Silas Malafaia lá nos Estados Unidos. É um pregador muito popular na televisão, um cara muito influente, pentecostal. E ele queria fazer uma reunião com os líderes pentecostais dos Estados Unidos, a fim de aproximarem a relação dessa classe religiosa com o Vaticano. Para isso ele chama o Tony Palmer, muito amigo do Papa Francisco, para discursar perante aquela assembleia de líderes religiosos pentecostais. Tony Palmer, quando assumiu o púlpito, sabe o texto que ele leu? Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eu estou aqui no espírito e poder do profeta Elias, disse ele. São palavras dele aqui. Para retornar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Esse cara, ele foi tão audacioso. Esse cara, na realidade, eu já vou falar do que o Papa Francisco fez. Mas ele começou o seu discurso dizendo assim, abre aspas: a diversidade é divina, mas a divisão é diabólica. Fecha aspas. E ele chegou a dizer, e nisso ele tem razão, que depois de Lutero, a igreja cristã ficou dividida em mais de 30.000 denominações religiosas. Ou seja, por isso ele falou, nós somos tudo divididos, isso é do diabo, não é de Deus. Aí depois, abre aspas, sendo um carismático pentecostal, ele diz assim: é a glória que nos une, não as doutrinas. Se você acredita que a glória de Deus está em mim e que a presença de Deus está em você, isso é tudo o que precisamos, pois Deus aclarará todas as doutrinas quando nós chegarmos aos céus. Fecha aspas. Na sequência, ele lembra que em 1999, católicos e luteranos assinaram um acordo de justificação pela fé. Já parou para pensar? Você vê, é jogar no lixo tudo que Lutero fez. Um acordo de católicos e luteranos de justificação pela fé. Munido dessa informação, esse homem diz o seguinte, abre aspas, católico significa universal. Toma de volta e redime o que te pertence. Somos todos católicos. A protesta de Lutero terminou. A protesta terminou. E a sua? Se já não há mais uma protesta, então como pode haver uma igreja protestante? Talvez agora sejamos todos católicos de novo. Já não protestamos mais contra a doutrina católica da igreja, contra a doutrina de salvação da igreja católica. Agora nós pregamos o mesmo evangelho. Estava falando isso para protestantes, né? Quando ele termina o discurso, ele desceu do púlpito. O Tony Palmer, Kenneth Copeland, subiu na plataforma, começou a folhear a Bíblia, dizendo glória, 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 glória. De repente ele começa a falar em línguas. E aí, ele chama o Tony Palmer. Perdão, esqueci de um detalhe. Antes disso, o Tony Palmer, antes de descer do púlpito, ele enviou um vídeo gravado pelo Papa Francisco, dando uma mensagem especial para aqueles líderes que lá estavam.
E ali o Papa Francisco grava um vídeo de 8 minutos, bem informal, tudo estrategicamente calculado, onde ele compara a situação de católicos e protestantes com a situação de José e dos seus irmãos do Egito. Em outras palavras, ele diz assim: olha, assim como quando os irmãos, mesmo traindo José, depois precisavam de comida, e eles não tinham comida, e José recebeu os seus irmãos de braços abertos de novo para dar aquilo que eles não tinham. Nós estamos de braços abertos para receber os nossos irmãos novamente no seio da igreja. Muito bonito, né? Em outras palavras, nós somos os traidores e eles são a igreja mãe que está nos recebendo de volta. Bom, aí sim, Tony Palmer desce, o Kenneth Copeland faz tudo isso, e ele chama o Tony Palmer. O Papa Francisco, quando terminou o vídeo, ele deu uma bênção para os protestantes que lá estavam. Aí o Kenneth Copeland pega o celular do Tony Palmer e pede para ele gravar um vídeo. E ele diz assim: Tony, grava aqui um vídeo. E aí o Tony Palmer fica virado para cá, para a Assembleia, enquanto o Kenneth Copeland fica lá no vídeo de braços abertos, junto com todos os protestantes que lá estavam, e dizendo assim, chamando o Papa: My Lord, meu Senhor, nós recebemos a sua bênção e nós o abençoamos também. E aí continua todo um discurso ali ecumênico, cumprindo aquilo que foi proposto no Concílio Vaticano II. Depois dessa ocasião, eles selecionam alguns dos líderes principais do protestantismo pentecostal lá nos Estados Unidos e vão até o Vaticano demonstrar ao Papa Francisco que eles estavam de braços abertos para voltar para o seio da igreja, para se unirem juntamente com eles. Agora, informação, curiosidade apenas. Poucos meses depois dessa reunião, de maneira misteriosa, estranha até, o Tony Palmer morreu num acidente de moto, é o que dizem pelo menos. E ele que era o grande elo de ligação para avançar esse movimento. Sabe o que eu penso? Quando eu lembro disso, eu lembro daquela visão de Ellen White, quando ela vê Jesus no céu e ela observa os anjos prontos para soltar os ventos. Você lembra dessa visão? E aí Jesus vê que os anjos não estão preparados, que o seu povo não está preparado. Ele estende as suas mãos para o Pai e diz: Pai, meu sangue, tem misericórdia do meu povo, porque eles ainda não estão prontos. E aí Jesus mandou o anjo lá para os outros 4 anjos pedir para eles: olha, não solte ainda, porque a minha igreja não está preparada. Talvez seja o que tenha acontecido. Ela montava uma criança, ela era espaço para os meninos, às vezes eles acreditavam, não teria aquela reunião da igreja, 5 anos, e nesse período eu voltaria, eles não acreditavam assim, eles achavam que isso era muito importante, os pastores, os mais sérios. Entendi. A gente não consegue ter assim uma precisão de data para a volta de Cristo, mas realmente, quando a gente começa a ver essas coisas acontecerem, né? Mas enfim, teve um intervalo. Exato. Depois desse episódio, nós tivemos a partir daqui outras reuniões ecumênicas lá nos Estados Unidos, como o Together 2016, não sei quantos acompanharam. Também foi uma reunião curiosa. Essa reunião aconteceu na frente do Capitólio. O objetivo deles era reunir milhões de cristãos ali naquele local, na frente do National Mall, justamente onde se reúnem os congressistas dos Estados Unidos, liderados por jovens e por outros pastores protestantes. O curioso é que naquela reunião, novamente, tinha um vídeo do Papa Francisco gravado para os jovens que lá estariam. Só que o vídeo não foi passado. Sabe o que aconteceu? Novamente, eu acho que foi providência de Deus. Eles tiveram que interromper o congresso no meio do caminho, porque o calor estava tão forte, tão intenso, que várias pessoas começaram a passar mal. E eles tiveram que interromper, antes até inclusive da mensagem do Papa Francisco ser veiculada. No mesmo ano de 2016, tivemos um outro evento, The Gathering, também foi uma reunião com proposta ecumênica, abrir mão das diferenças e unir-se pela igualdade. E aqui nós temos figuras, não sei quantos conhecem, pastores lá dos Estados Unidos, mas assim, homens de renome, de respeito na nação norte-americana. Um deles eu sei que a gente conhece
aqui no Brasil. Max Lucado. Já ouviram falar do Max Lucado? Muito lindo, né? Publica vários livros aqui. Tem alguns deles eu nunca li, mas dizem que são até bons para aplicações para a vida e etc. Mas observe como o inimigo é sutil para usar figuras que são bem aceitas, até no nosso meio, entendeu? Até no nosso meio, para talvez relativizar esse movimento. Não, nós temos que ser tolerantes, temos que respeitar, de fato temos, mas é preciso ter muito cuidado porque isso é cumprimento de profecia. Poderíamos. Oi? O ar no meio ali, o simbolismo por trás das coisas, né? Enfim, queridos, nós podemos citar muitas coisas que estão acontecendo. Aqui, a eleição do presidente Donald Trump, ela foi muito significativa também. A maioria do eleitorado do Donald Trump foi de evangélicos e católicos. E o Donald Trump prometeu, aqui, para quem entende inglês, eu pretendo devolver ou dar o poder de volta para quem? Para a igreja. Então, a promessa de campanha dele, ele tem que trabalhar para isso. Uma das coisas que ele já tentou colocar em prática foi a questão da emenda Johnson. A emenda Johnson é uma emenda constitucional que garante nos Estados Unidos que nenhuma igreja pode fazer uso dos seus dízimos para beneficiar a campanha política e tampouco utilizar o ambiente ali eclesiástico para promover políticos da nação. E o Donald Trump prometeu que se ele fosse eleito ele ia revogar essa emenda. Ele tentou. O problema é que ainda no parlamento ele não tinha maioria dentro do parlamento lá do Congresso, mas isso é questão de tempo, entendeu? A promessa já foi feita e novamente eu vejo Deus segurando, retendo os ventos para a coisa ainda não avançar. Outro detalhe interessante. Vocês sabem por que o Donald Trump ele fez tanta questão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel? Por que foi Josué? Josué, para quem não sabe, está morando lá em Israel. Quem foi o agente que motivou o Donald Trump a dar esse passo? Precisa reforçar essa sensacionalista de que haverá um fortalecimento de Jerusalém onde eles iriam construir o terceiro templo, que é uma falsa interpretação deles da última semana, das 70 semanas. O anticristo vai surgir depois da instalação do templo, né? E eles precisam desse fortalecimento de Jerusalém como capital para o poder do Pai e tudo mais. E não sei se você tem acesso a informação, adicional, talvez eu force isso. O que é muito importante dar uma entrevista. Ele libera um grupo que quer restaurar o templo. Ele fala assim que esse princípio do templo, de acordo com a Bíblia, é para todos os povos. Então não tem problema, é assim que eles pretendem convencer os árabes e outros grupos a permitir que eles façam isso para construir o templo. E eles verificam profecias também sobre isso. Você entendeu por que eu abri o parênteses para explicar o que era o fogo descer do céu? O movimento pentecostal está influenciando bastante a política do mundo, inclusive aqui no Brasil. A bancada evangélica e católica está cada vez mais fortalecida lá no Congresso e muita coisa que acontece, que a gente tem visto que é positivo para frear o liberalismo aqui na nação. Queridos, lembra do que eu falei no primeiro seminário? Não sei quantos estavam aqui. Direita e esquerda é flecha e arco. A gente se arrebentando aí na internet e etc. por Bolsonaro e Lula. É lógico que eu particularmente jamais me permitiria votar em pessoas que têm uma ideologia contrária à visão moral que tenho. Jamais faria isso. Mas também não sou daqueles que fica com um político de estimação, como alguns que olham para o Bolsonaro, por exemplo, e acham que não, ele é o cara, é o Messias. Nada disso. E acho que já dá para a gente perceber um pouquinho de algumas bobeiras aí que estão sendo feitas, né? Então, enfim, há uma influência muito forte. Na realidade, o mundo está sendo preparado para isso. De fato, o movimento protestante e católico, eles vão voltar a ganhar influência política cada vez maior, justamente para fazer coisas dessa natureza. Agora
agora foi só reconhecer Jerusalém como capital. O Donald Trump não está nem aí para reconhecer Jerusalém como capital. O problema é que ele foi influenciado por protestantes, como acabou de dizer o Josué, que tem uma visão de que para Jesus voltar, para a igreja ser arrebatada secretamente, o Estado de Israel tem que estar totalmente estabelecido, terceiro templo construído, Jerusalém como capital, porque senão Jesus não volta. É aquela coisa de eles creem nessa profecia dessa forma, mas eles estão forçando a barra para ela se cumprir. Entendeu? É como Deus chegar para Abraão e dizer: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Aí Abraão tentou ajudar Deus para a profecia se cumprir, não é? Então, enfim, nós estamos no processo. Estão fabricando falsos sinais para subornar falsas profecias. Falsas profecias. E como o fervor evangélico é gigantesco, eles vão abraçar essa direção. Necessariamente. Lá atrás eu te dou a palavra. Pode falar aí. Então, o senhor primeiro te levantado e depois eu posso Na falar. conta de Bolsonaro, a gente vê o movimento dele de sujeição ao poder religioso, né? Trazendo o tema de religião para dentro da política, sendo abençoado na maior igreja protestante lá de Maceira. Então, esses são temas importantes, que chamam a atenção de como a igreja e o Estado voltam a ter uma relação muito próxima e como o Estado se submete à igreja, né? Sendo abençoado lá do bispo de Macedo lá, com uma cabeça e tal. Então, isso são significativos que as coisas estão acontecendo conforme o novo profético. Isso aí. Vem essa questão da influência dos Estados Unidos com os outros países. Tem um movimento pentecostal que acontece, se eu não me engano, são uns 5 anos, chama Descende, que acontece só nos Estados Unidos. Aí aconteceu uma vez na Bélgica e agora 8 de fevereiro vai acontecer aqui no Brasil, em 4 estádios simultaneamente, todos eles superlotados. E a proposta do Descende é a união de todas as igrejas, é tanto que eles colocam lá na inscrição que tipo de religião você é e se sua igreja pode abrir algum ministério que junte com o Descende. E o Descende é uma proposta pentecostal e todos, de tudo quanto é tipo de religião, vão ter pregadores, por exemplo, Silas Malafaia, o pessoal da Batista Alagoinha, essa grande massa que tem aqui representativa no Brasil, e esses grandes cantores, por exemplo, Priscila Alcântara e tal, todos eles vão estar nesse evento. E eu conheço muita gente que vai sair dos interiores para ir. Então é uma coisa assim muito. O mais triste é no nosso grupo, muitos jovens do nosso meio estão, eu sei disso, porque recentemente teve um evento Kilson lá em Curitiba, na Pedreira, e tinham jovens da nossa igreja que foram, entendeu? Agora eu preciso explicar um negócio para vocês. O ecumenismo, na prática, não tenciona fechar as outras igrejas para a gente ter uma só igreja. Essa não é a intenção do ecumenismo. Isso nunca aconteceria. Você, não, agora vamos ser todo mundo católico, dizer que todo mundo é católico. Não. A proposta do Concílio Vaticano II, ela foi ainda mais sutil e ela está sendo aplicada assim, literalmente. A ideia é a seguinte: cada um até pode ter a sua igreja. Vamos só abrir mão das nossas diferenças, nos unir pelo que temos em comum e adorar de forma semelhante. Então, qual é o segredo do movimento ecumênico? É uma prática de culto litúrgica que dê para você aplicar em qualquer outro movimento religioso. De tal maneira que se eu estou aqui, vamos supor, a nossa igreja, graças a Deus, não está nisso, embora alguns estejam trazendo essa pentecostalização, querendo trazer isso para o nosso adventismo. Mas, suponhamos, eu adoro na igreja adventista, mas se eu vou na Batista, eu vejo que o culto deles é semelhante ao culto que eu pratico aqui. As músicas são parecidas, o modelo do culto é parecido. Então, o ecumenismo é isso: é você transformar a liturgia da igreja de tal forma que ela fica semelhante para todas. E aí você não se sente assim excluído de ir numa igreja católica carismática, uma igreja, entendeu? A ideia ela é muito mais sutil. É muito mais exatamente o que está acontecendo. E o que a gente está percebendo é a questão da música. Satanás está atacando de tal forma que hoje as músicas do mundo pentecostal estão entrando para dentro da igreja adventista e sendo usadas em cultos. A gente está assim, se perdendo a direção. Olha que legal, assim, a gente está fazendo que legal, nós estamos todos iguais.
É uma coisa. Então, mas aí que está. Quando a gente perde a nossa identidade, o natural é você buscar esses modismos aí do mercado gospel, né? Mas é isso, então, o detalhe é que por isso eu fiz questão de enfatizar a formação da imagem da besta. Eu tenho certeza que se nós voltássemos aos 30 anos, os jovens da nossa igreja jamais iriam no evento de Rilson. Jamais, entendeu? Mas justamente porque essas práticas estão se tornando cada vez mais populares, mais comuns, os nossos jovens já começam a relativizar esse tipo de coisa. Então é isso, esse é o ponto central do nosso estudo aqui, da formação da imagem da besta. Aí agora eu quero fechar o tema com essas duas citações aqui para vocês. Tá? O grande conflito, Ellen White diz assim: o que é a imagem da besta segundo Ellen White? Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha os seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Você viu que eu dividi em 3 partes aqui, né? Então, a imagem da besta, ela pode ser dividida em 3 partes para ela se formar. Primeiro, é preciso que o movimento protestante dos Estados Unidos passe por uma apostasia. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, quais são? Batista, Episcopal, Presbiteriana, entendeu? Todas essas igrejas, elas abrirem mão, se unirem, isso já está acontecendo. Isso daqui já não é uma profecia que a gente precisa mais esperar se cumprir. O primeiro passo já foi dado. Vamos para o segundo. Essas igrejas agora unidas vão fazer o quê? Segundo o texto, influenciar quem? O Estado, para que imponha os seus decretos e lhes apoie as instituições. Isso já está acontecendo também, sim ou não? Está em processo, mas a gente já tem um cumprimento pelo menos parcial disso, para que então, no terceiro passo, eles apliquem penas civis aos dissidentes desses. O problema, Jefferson, o que é ser dissidente? Será que a gente já perdeu o conceito da palavra dissidente? Porque nós mesmos adventistas, dentro das nossas igrejas, a gente vê que a gente está entrando na corredeira do rio. A gente está seguindo, está se perdendo, muita gente está se perdendo, porque está perdendo o significado da palavra dissidente. Porque o que acontece? Dissidente é separado. Eu tenho uma forma de pensar, eu sigo uma doutrina, eu sigo um princípio, e aquele princípio é a base da minha fé. A partir do momento que você começa a abrir mão dos seus princípios, você não é dissidente mais. Né? Então, tipo assim, eu não consigo compreender às vezes, porque a igreja adventista vai se tornar um dissidente desse sistema. Exato. Mas se a gente está misturando com ele. Mas é que assim, é o que a gente estava falando aqui agora há pouco. Nós temos que cuidar, porque quando a gente fala de igreja adventista, o nosso sistema organizacional ele é diferente. Então, embora a gente tenha o presidente da igreja, a associação geral, a dinâmica da igreja ela funciona diferente. Então, o que alguns fazem não necessariamente significa que a igreja é culpada daquilo que está fazendo ou aprovando aquilo, entendeu? Por isso que a Ellen White ela claramente diz que a militante não é triunfante. É um fato assim indiscutível que esta igreja adventista que existe hoje, ela vai passar por um processo de sacudidura, entendeu? É um tema que eu particularmente nem gosto de tratar. A Ellen White recomenda que a gente nem deveria pregar sobre isso, porque não tem nenhum benefício você pregar sobre sacudidura, mas isso vai acontecer, entende? E por essa razão, porque alguns que estão hoje na igreja instituição entendem que não tem problema nenhum se unir com isso daqui, e outros que entendem, obedecendo a identidade da igreja, que a gente não pode se misturar com isso,
Entendeu? E às vezes são mal vistos. E a igreja adventista é tudo isso, né? São esse joio e esse trigo que está misturado. E não cabe a nós querer separar. É isso que a gente tem que ter cuidado. Né? Que relação tem o fechamento da graça com a formação da imagem da besta? Tá, vou mostrar agora o texto ali já só, tá bom? Já vou mostrar. Então, aí um outro que a gente conclui com ele, eu vou ler a frase de Ellen White, ela diz assim: quando o protestantismo estender o braço ou os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espírito de aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição e fizeram dela um governo protestante e republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e o fim está próximo. Primeira coisa que é o mais importante aqui de todo o nosso estudo: qual é o objetivo? Entender que quando eu tenho o protestantismo dando a mão para o mundo, para o espiritismo, para o secularismo, quando eu vejo os Estados Unidos dando a mão para o catolicismo, isso é um sinal de que o fim está o quê? Sinal. E aí nós que somos as 10 virgens, temos que ter cuidado, porque as virgens saíram pulando, esperando que o noivo já viria imediatamente, não era assim? Mas o noivo demorou um pouquinho. Então a gente tem que ter cuidado para não basear a nossa fé em eventos. Muito cuidado com isso. Eu trouxe algumas informações aqui para vocês que aconteceram em 2014, 2015, 2016. Parece que agora está meio parado algumas coisas. Não baseemos a nossa fé em eventos. Eu gosto muito de uma frase de Ellen White, onde ela diz assim: trabalhar como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos, mas viver como se ele fosse voltar hoje. Uma outra frase de Guilherme Miller, que foi acusado muitas vezes de marcador de data, injustamente, quando Joshua Harris perguntou para ele: Miller, e agora? Qual será a outra data que nós vamos marcar? Ele disse assim: decidi estabelecer a minha fé num outro tempo, até que Deus me dê mais luz. E esse tempo será hoje, e até que ele venha. Entendeu a frase dele? Ou seja, não me interessa mais saber que tempo. Eu me decepcionei já com 43, com 44. Eu decidi outra coisa agora. Eu quero estar preparado hoje, e até que ele venha. Não importa quanto tempo mais. Então não baseie a sua fé em eventos. E aí, para a gente fechar, que já estourou o tempo, respondendo a sua pergunta, para quem quiser anotar, Maranata, 5 de julho, Ellen White diz assim: a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Conseguiu entender o texto? Diz ela aqui que a formação da imagem da besta, ela acontece em momentos, nós não sabemos qual é esse momento, anteriores ao fechamento da porta da graça. Mas é justamente esse acontecimento, a formação da imagem da besta, que vai decidir o destino do povo de Deus. Por que razão? Por tudo que nós acabamos de ver aqui. Se eu me misturo com esse movimento ecumênico, esse movimento relativista, como estamos insistindo, é óbvio que eu não estarei preparado quando a porta da graça fechar. Esse é o ponto. Por isso que a imagem da besta é exatamente aquele sinal profético que vai determinar a escolha de um adventista do sétimo dia. Tem a ver com a adoração. Se para Deus, porque tem a ver com a adoração. Perfeito. Esse é o ponto. Já qualquer referência